Três dicas para você acalmar um pouco a sua mente e ver se consegue ficar um pouco mais em paz. Coisas que eu sigo, que eu leio e que me ajudam bastante a ter um pouquinho mais de paz nesses dias tão turbulentos, né? Primeira coisa, dica número 1, não ter aversão ao erro, não ter medo de errar. A gente vive uma cultura em que o erro ele não é tolerado. O erro ele é visto como um grande erro mesmo, um grande problema para as pessoas. Quando na verdade a neurociência, a psicologia, elas vêm mostrar pra gente que o ser humano ele só consegue se desenvolver se ele errar, se ele cometer erros. Freud dizia uma frase muito importante, muito interessante, que ele dizia assim: o ser humano só evolui no erro. As experiências do ser humano, elas são talhadas através do erro. Uma criança, antes de aprender a falar papai, por exemplo, ela erra 2000 vezes a palavra papai, a palavra mamãe. Então é só através do erro que a gente consegue saber o que é certo. Se você não se permitir errar e ficar sempre se culpando e trazendo para dentro de si aquele sentimento de culpa, de angústia, você nunca vai aprender. Só aprende quem erra. Quem não erra, nunca aprende. Segunda dica que eu daria: julgar menos. Você só vai conseguir errar e não se culpar pelo erro se você não tiver o costume de julgar. E aí é importante você não julgar o outro, porque toda vez que você julga o outro, você julga a si mesmo. Jesus tinha uma frase que vem muito ao encontro disso, que é: não julgueis para não ser julgados. E a maior parte das pessoas imagina que essa frase tem a ver com eu não vou julgar o outro porque depois ele vai me julgar. Isso também pode ser uma interpretação, mas a interpretação que eu mais gosto é a de que quando eu julgo o outro, automaticamente eu jogo um peso muito grande sobre mim. E aí a gente já está falando de descobertas da neurociência, da psicanálise e também da psicologia, que dizem que toda vez que eu digo que o outro não poderia ter feito aquilo, eu já automaticamente crio um caminho no meu cérebro dizendo que eu nunca posso fazer aquilo. Ou toda vez que eu digo que a pessoa errou ao tomar determinada atitude, eu também digo que eu vou errar se eu tomar aquela atitude. Então, toda vez que eu julgo alguém, eu já ensino para o meu cérebro o que eu não posso fazer. E a vida vai ficando tão chata, tão triste, porque as possibilidades vão ficando fechadas. Então, toda vez que você julgar alguém, lembre-se que você está julgando a si mesmo. Quer ver como a vida vai ficar mais leve? Julga menos as pessoas, julga menos as situações ao seu redor, que você vai se julgar menos e viver com menos culpa. E a última dica que eu daria para você viver em paz é saber que tudo está na mão de alguém muito maior do que a gente. Você só vai se tornar aquilo que esse alguém quer que você se torne. Ah, mas e se eu trabalhar, se eu me esforçar, eu não consigo chegar onde eu quero? Sim, consegue. Mas você vai chegar exatamente onde você tem que chegar. Querendo ou não, gostando ou não, chorando ou não, sorrindo ou não, você vai chegar exatamente onde você tem que chegar. Porque existe alguém muito maior do que a gente, daí você entende como Deus ou como aquilo que você quiser acreditar, mas existe sim alguém muito maior do que a gente, com um propósito muito maior do que o nosso tomando conta. E se a gente entende que tem alguém muito maior do que nós, muito melhor do que nós, muito mais inteligente do que nós tomando conta de tudo, tá tudo certo. A gente que tem expectativa demais e não aceita quando algo não vem ao encontro do que a gente espera. Essas são as dicas, espero que você tenha aí um lindo dia, que consiga ficar um pouquinho mais em paz com a sua mente.